Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Alexander Roncon e vou acompanhar você na segunda aula da disciplina Administração da Produção e Logística. Mais especificamente, hoje nós vamos falar das atividades logísticas. Então, todo o nosso assunto hoje, como eu já destaquei no primeiro encontro, trata do livro Processos Logísticos. Então, os dois primeiros encontros nós vamos trabalhar com esse livro. E nos dois últimos encontros, na terceira e quarta aula, nós vamos trabalhar com o livro da gestão de produção. Com a aula de hoje, a gente fecha todo o ciclo logístico. Então, nós vimos quais eram os subsistemas logísticos na primeira aula, como funcionava a integração logística dentro do processo. E hoje, nós vamos entrar numa parte um pouquinho diferente da logística. A aula passada eu disse, não adianta a gente pensar na logística só como transporte. Ela vai muito além disso. Quando a gente já entendeu todos os subsistemas, que são ligados por meio do transporte, hoje é o dia da gente dar atenção especial para essa parte da logística que é tão importante. E nós vamos conhecer os principais modais de transporte utilizados aqui no Brasil. Vamos conhecer a agenda do dia para você saber o ponto a ponto para acompanhar na aula de hoje. Então nós temos aí, a gente começa falando sobre transportes, analisando quais são os principais modais de transporte utilizados aqui no Brasil, momento em que eu vou apresentar as principais vantagens e desvantagens de cada um dos modais que nós utilizamos. Quando a gente já entender essa parte, a gente entra na questão da logística internacional e vamos ver também os principais meios de transportes utilizados para os modais de logística internacional. Terminando essa fase, a gente entra para a questão da armazenagem dentro da logística. Vamos trabalhar com os principais pontos que acontecem dentro do armazenamento, como a movimentação acontece para que os produtos acabados ou semi-acabados sejam armazenados da maneira adequada e como a gente faz uma gestão de estoques eficientes. A gente termina o nosso encontro de hoje falando sobre como fazer um bom inventário, como controlar bem o estoque, para que a gente consiga ter um resultado mais eficaz no desenvolvimento das práticas logísticas. Vamos para o primeiro slide, então, que eu vou apresentar os principais transportes que nós trabalhamos no nosso modal. Bom, Ballow, nos diz lá em 2017 que toda atividade de transporte de materiais faz parte de um conjunto de operações da função movimentação, que está dentro do processo ali de armazenagem e tem como objetivo principal garantir que o serviço de transporte seja realizado de modo eficiente e eficaz. E aqui eu apresento para vocês os principais modais de transportes, o rodoviário, que é o que a gente mais utiliza no Brasil. Praticamente 60% das cargas brasileiras são transportadas por esse modal. O modal aeroviário, que cresceu muito nos últimos anos, e vem se tornando uma alternativa bastante interessante, dependendo do produto que você está transportando. O ferroviário, que deveria ser o mais utilizado no Brasil, mas ainda a gente não consegue isso por conta das nossas malhas ferroviárias que são sucateadas. O aquaviário, que é também bastante utilizado principalmente no navio porta-containers, e o dutoviário, que a gente utiliza aí para o transporte de gás, minérios, ou derivados do petróleo de maneira geral. Então, toda vez que a gente fala de transporte, a gente tem que pensar em qual é o modal de transporte mais adequado para a região para a qual você está atuando. É muito importante a gente pensar dentro do modelo de modal de transporte que eu tenho uma realidade do meu cliente, eu tenho uma realidade da minha empresa, mas também da região na qual eu estou atuando. Então, existem modais que são mais adequados para determinado tipo de transporte, mas eu tenho que considerar todo um contexto do ambiente na qual a empresa que eu estou trabalhando está localizada. Então, cada um desses modais tem uma função específica e uma vantagem e uma desvantagem para a gente trabalhar. Mas é fundamental que você compreenda, dentro desse processo também, a sua regionalidade. Quais são os pontos que vão ser mais fáceis ou mais complicados de trabalhar dentro desse cenário. Vamos continuar, então, vendo quais são os principais modais e de que modo eles têm uma relação uns com os outros.
Bom, sempre que a gente fala de função de transporte, o primeiro ponto que eu tenho que analisar, né, quando eu vou estudar a função logística de transporte, se refere então às modalidades de transporte utilizadas no suprimento e na distribuição física dos produtos. Então, olha aqui duas partes da logística, né, já acontecendo, a logística de suprimentos, a logística de distribuição, porque nesse processo, a fabricação que estaria aqui nesse modelo já aconteceu. Então, a melhor escolha do transporte vai sempre compreender a melhor relação de custo-benefício, né? Eu tenho que analisar que benefício eu entrego para o meu cliente, agregando valor ao meu serviço, né, e aumentando a percepção do meu cliente, e como eu reduzo o custo para que essa relação seja mais interessante para todos os stakeholders envolvidos no processo. Então, novamente aqui, né, as modalidades de transportes, o aquaviário compreende o modal marítimo e o fluvial, ainda temos, né, o ferroviário, o rodoviário, o aéreo e também o dutoviário. Então, num comparativo entre os modais, a gente vai vendo aí, ó, que quando a gente fala sobre capacidade de carga transportada, ela vai ser alta no marítimo e no ferroviário, e no fluvial, perdão, né? Média no rodoviário, baixa no aéreo e limitada no dutoviário. Flexibilidade de carga, né? Eu tenho alta no rodoviário, até porque o modal rodoviário chega em qualquer lugar do Brasil, ou quase todos os lugares do Brasil, média no aéreo e no fluvial e baixa nos demais modais apresentados. Disponibilidade para o transporte, alta no rodoviário e média nos demais modais também aqui apresentados. Tempo de deslocamento, rápido, tanto no aéreo como no dutoviário, médio no rodoviário e no ferroviário e lento no modal aquaviário. Investimento inicial é elevado no dutoviário, muito alto no ferroviário. Vamos imaginar a construção de um oleoduto, né, ou do modelo dutoviário, ou mesmo de uma construção férrea, com o tanto que é caro. A questão do marítimo também, né, e aí ele é médio no aéreo e no fluvial e pequeno no rodoviário. E por fim, o custo por tonelada transportada. Ela é alto no aéreo e médio no rodoviário e baixo nos demais modais de transportes. Então, conforme apresentado, a gente vai vendo que, apesar do modal aéreo estar cada vez mais dinâmico, a gente está aproveitando ele cada vez mais dentro do processo, a gente precisa entender que depende do que eu estou transportando, eu consigo utilizar o modal aéreo, né? Quando eu tenho pequenos volumes com alto valor agregado, com pouco peso, é o produto ideal para eu transportar, né, nesse modal de transporte. Vamos supor que eu trabalhe aí com joias, né, que tem alto valor agregado, geralmente tem pouco peso e eu preciso de um transporte mais adequado. Um transporte mais ágil que vai necessariamente dar mais resultado para a percepção do meu cliente, né, ser entregue com mais qualidade e para que todo o transporte, toda a relação custo-benefício seja colocada em prática. Se a gente trabalha aí com produtos de tecnologia, que eu tenho pequenos componentes que também precisam ser transportados, o modal aéreo também acaba sendo considerado o mais adequado dentro do processo. Vamos ver mais uma ilustração que mostra uma relação entre os modais. Então veja aí, né? Então a gente tem aqui uma relação do menos para o mais para cada um dos modais de transportes e de acordo com Fleury, Wank e Figueiredo em 2003, a avaliação da qualidade do serviço oferecido pelos diferentes modais de transporte é medida por meio das 5 dimensões aqui apresentadas. Então, a gente tem que analisar quando escolher a velocidade, né? É fundamental que a gente, dependendo da necessidade e da urgência, escolher um modal diferente, a consistência, capacidade de movimentação, porque às vezes eu tenho grandes volumes a serem transportados ou uma peça de grande dimensão e aí eu tenho que escolher um modal adequado, disponibilidade e também frequência do uso dentro deste modelo.
A partir do momento que a gente entende, então, né, as diferenças entre modais e um pouco das características de cada um deles, eu preciso entender também de como criar uma roteirização para eu utilizar o meu modal. Qual é a mais adequada e como eu posso analisar os pontos que vão ser mais importantes dentro deste processo? Então, veja aí, né, a roteirização de transporte é um conjunto que a gente tem de métodos que são utilizados para estabelecer a melhor sequência, tanto na entrega como na coleta de um produto. E aí tem alguns métodos que a gente pode utilizar, né? O primeiro dele é o caminho mais curto, né? É uma técnica bastante simples e muito objetiva, né? E o que ela faz? Ela vai medindo, por meio de alguns modelos matemáticos, a indicação da menor distância entre pontos de uma rota. Múltiplos pontos de origem, né? Sempre que existem múltiplos pontos de fornecimento em condições, né, de servir os pontos múltiplos de destino, esse é o método que vai procurar combinar os destinos para otimizar a roteirização dos veículos. O terceiro é o ponto de origem e destino que são coincidentes. É muito comum quando a gente tem frota própria, né, caminhões da própria empresa. E esse método é uma extensão do anterior, mas ele sempre tem como objetivo achar uma sequência ideal de entrega para minimizar o tempo total da viagem. E por fim, o Milk Run, né, que ganha destaque decorrendo da sua simplicidade e eficiência dentro do processo. O Milk Run, ele funciona exatamente como quando a gente vê aqueles filmes americanos antigos, no qual o leiteiro passa, deixa a garrafinha de leite cheia e recolhe a vazia. Esse processo está sendo muito utilizado hoje dentro do sistema logístico. No que ele consiste? Simplesmente em criar uma única rota, então tem um único traçado, o caminhão vai passar primeiro no fornecedor, vai buscar o produto e na sequência ele passa nos clientes e entrega o produto. E se precisar, ele já recolhe rejeitos ou resíduos de produtos para fazer a logística reversa acontecer. Então é uma linha única na qual o caminhão passa primeiro no fornecedor e depois no cliente. E com uma única viagem eu faço todo o processo acontecer. Vamos fazer uma atividade para fixar um pouquinho desse conhecimento que nós discutimos até agora? E a proposta está aí, ó. O Milk Run é um sistema de logística no qual o estoque é reposto com maior frequência, o que dispensa grandes investimentos com infraestruturas e funcionários e ainda elimina o desperdício de materiais. Nós estamos com um errozinho de digitação aqui, me perdoem. Considerando o que foi apresentado, responda. Quais os objetivos que uma empresa busca ao adotar esse sistema logístico? Quando eu estou adotando o Milk Run, qual é a grande vantagem que a empresa tem ao adotar esse sistema de roteirização? Eu aguardo as suas considerações.
Can't believe I let you go. I've been alone so long, and now I wonder what the hell we were thinking of. Oh, I can't believe I killed myself again. Well, now I'm letting go. And all my fear, I've been fearing this too long. Bom, o que uma empresa busca quando ela adota, né, essa roteirização do Milk Run é redução de custos e agilidade no processo de entrega. E que é um dos grandes objetivos da logística, né? Agregar valor para o meu cliente para que ele perceba qualidade no serviço prestado. Quanto mais a percepção de qualidade dele for superior, maior ele agrega valor para aquele produto, aquele serviço. E aí a percepção dele fica muito maior em relação a tudo que acontece dentro do processo logístico da minha empresa. Tenta imaginar assim, ó, quando acontece a gente agregar valor para um produto ou um serviço? Quando a percepção dele de qualidade do produto é maior do que o custo que ele está acontecendo. Ele já fala assim, ó, né, valeu muito a pena consumir ou comprar determinado produto, né, independente do preço que eu paguei para ele. Então o Milk Run ajuda a empresa a criar essa relação interessante e equilibrar os custos e benefícios, tá certo? Vamos continuar conhecendo então as principais vantagens e desvantagens de trabalhar com cada modal de transporte. Bom, primeiro aí é o transporte rodoviário, né? E as principais vantagens desse modal são a acessibilidade, porque ele consegue chegar em quase todos os lugares do território brasileiro, flexibilidade para organizar as rotas, né? A malha rodoviária brasileira é bastante grande e tem, então eu posso adequar a minha necessidade. Facilidade tanto para contratar como também para organizar o transporte. Maior possibilidade de controle, né, numa entrega mais confiável e, por fim, a integração de todos os estados brasileiros, que a gente consegue fazer isso muito fortemente com o modal rodoviário. Como grandes desvantagens, né, o maior investimento do governo na infraestrutura das rodovias, se comparado com outros modais, alto custo do frete, né, por causa do impacto direto nele, dos pedágios e o alto valor do combustível, né, que vai acabar influenciando também no valor desse custo, maiores chances de extravio de cargas por roubos
ou acidentes, né? E uma prática bastante comum e triste aqui no Brasil é quando acontece um acidente e ainda a população saqueia, né, aquela carga. Muito poluente, tem um forte impacto ambiental e baixa capacidade de carga com limitação de volume e peso. Então, apesar de ele ser o modal de transporte mais utilizado no Brasil, a gente chega a ter aproximadamente 60%, eu acredito que seja em torno de 63%, esse ainda é um modal muito caro, muito poluente, né? E que acaba gerando todo um problema para as empresas. Mas é o que mais fácil da gente utilizar, e não só no Brasil, em outros países como a Austrália também, que a malha ferroviária é pouco difundida ou meio sucateada, ele acaba sendo a alternativa mais viável. Vamos para o modal ferroviário que, se tem bem estruturado dentro do país, é um dos que acontecem e acabam trazendo os melhores benefícios e a melhor relação custo-benefício para a empresa. Então tá aí. Dentro do modal ferroviário, a grande vantagem é o baixo custo, porque tem baixa incidência de taxas e utiliza combustíveis mais baratos, grande capacidade de carga, né? A gente vê, né, comboios que transportam grandes quantidades, principalmente a gente vê muita questão dos commodities sendo transportados pelo transporte rodoviário. Menor riscos de acidentes que acabam gerando maior segurança no transporte da carga. Como desvantagem, né, baixa velocidade que os trens trafegam nas vias térreas, principalmente considerado confrontando com outros modais. Rotas fixas e inalteráveis, né, porque é traçado pelas linhas férreas, e a dependência de outros modais de transportes para finalizar todo o processo de transporte. Então, o modal ferroviário geralmente usa, né, o modal rodoviário junto com ele. No modal aéreo, a grande vantagem está na sua velocidade, que é sem paralelos comparado com os outros modais, principalmente para longas distâncias. Então, a disponibilidade e a confiabilidade do serviço aéreo geralmente é considerada boa quando eu tenho condições normais de operação, né? Então, ela não costuma dar muito problema. E outra vantagem é a variabilidade do tempo de entrega, que geralmente é baixa em termos absolutos. Apesar, né, do tráfego aéreo ser muito sensível, e aqui eu apresento a primeira desvantagem, a falhas mecânicas, a condições meteorológicas e também a congestionamentos. Outra desvantagem é, apesar do valor do frete do transporte aéreo ultrapassar e mais de 3 vezes o rodoviário e mais de 14 vezes o ferroviário, esse é um modal que tem tido uma demanda crescente no segmento de cargas em serviço regular, né? E por fim, a capacidade de transporte aéreo vai ser sempre limitada às dimensões físicas dos porões e a capacidade de carga de cada aeronave. E é muito interessante, nós vamos ver aqui na sequência, quando a gente falar de logística internacional, os principais aviões que a gente tem utilizado para fazer o transporte aéreo internacional e como a gente pode utilizar diferentes tipos de avião dependendo do produto que você está transportando. Eu vou trazer 3 modelos diferentes para vocês, né, que mostram as vantagens e as desvantagens dependendo do produto que eu estou fazendo. Vamos para mais um modal de transporte, vamos falar do modal aquaviário. Quando eu trabalho com modal aquaviário, eu tenho 3 modelos diferentes para se trabalhar. O fluvial ou hidroviário, que acontece em hidrovias ou rios navegáveis. O lacustre, que é quando o transporte é feito pelo meio de lagos. E aí nós temos o marítimo, quando o transporte acontece no mar entre diferentes países ou continentes. E também a navegação entre portos de um mesmo país, que a gente chama de cabotagem. São esses 3 modelos diferentes. E as principais vantagens e desvantagens são que o transporte aquaviário permite deslocar cargas com maior tamanho, né? A gente vê aí, dependendo do modelo do navio, o mais comum que a gente vê é o porta-containers, e ele transporta muita coisa, cargas em maior quantidade, custos menores, se comparados principalmente com o aéreo, e custo menor do frete. Desvantagens: pouca flexibilidade de carga,
baixa velocidade de transporte, se eu não me engano, um navio trafega em torno de 30 a 35 km por hora, distância dos portos aos centros de produção e grandes chances de danos às cargas. Por fim, eu apresento para você o transporte dutoviário, né, que é feito por meio de oleodutos, minerodutos ou gasodutos, nas quais as principais vantagens são a alta confiabilidade, porque possui poucas interrupções. Geralmente um oleoduto pode ter aí 2.000, 3.000 quilômetros, como é o caso do oleoduto Brasil-Bolívia, que tem aproximadamente 3.150 quilômetros. Pouca influência por fatores meteorológicos, né, reduzida a possibilidade de perda ou avaria de produtos e indicada para transporte de produtos perigosos. As desvantagens são necessidade de grande investimento de capital para a construção do modal, baixa flexibilidade quanto à rota de distribuição, afinal de contas ele segue um único fluxo, uso limitado de certos grupos de mercadoria e geralmente determinados oleodutos ou do produto dutoviário vai ser destinado simplesmente a grãos ou a derivados de petróleo e assim sucessivamente. E quando eu tenho dutos submersos, que eles podem causar danos ambientais. Então, os transportes dutoviários, eles são bastante vantajosos, principalmente porque depois, ele é caro para construir, mas depois que ele está pronto, geralmente o transporte dele é mais barato, porque normalmente, a grande maioria deles, acontece por gravidade. Então, o investimento inicial é grande, como eu disse para vocês. Imagina a construção do oleoduto Brasil-Bolívia, né? O tempo que levou, a grana que foi usada para investir na construção de 3.150 quilômetros, né, desse modal de transporte. Mas a gente vai ver aí, no vídeo que eu vou apresentar a seguir, as principais vantagens e desvantagens de cada um desses modais, para a gente entender de que modo a gente ajuda a nossa empresa a conseguir vantagens na área logística. No vídeo de hoje, falaremos um pouco a respeito das decisões sobre transportes. No capítulo anterior, pudemos ver um pouco do cenário nacional e internacional. Hoje, queremos responder à pergunta: qual modal e para que usar? Quais são as vantagens e desvantagens dos principais modais: rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário e o dutoviário? Utilizada pela maioria das empresas que realizam transportes, as vias rodoviárias são responsáveis por mais de 60% das movimentações de cargas realizadas e chegam em praticamente todas as localidades do Brasil. Destacamos a facilidade de acesso pelo transporte rodoviário a diferentes locais sem a exigência de uma infraestrutura tão complexa como os outros modais. Outra grande vantagem do transporte rodoviário é a possibilidade de carregamento de pequenos lotes sem que tenha um custo unitário muito alto, favorecendo estoques menores. Em contrapartida, quando comparado aos outros modais, destaca-se a baixa capacidade de carga, além do fato de ser um grande poluidor. Outro fator importante é que o transporte rodoviário possui um alto custo de manutenção, principalmente no Brasil, onde a frota tem em média uma idade elevada e as estradas são de má qualidade. Já o modal ferroviário, apesar de pouco utilizado no país, ainda é a modalidade mais indicada para o transporte de grandes quantidades por distâncias extensas, devido ao baixo consumo de energia por tonelada transportada. Outra vantagem do modal é o baixo custo de manutenção. Também não há congestionamento nas ferrovias, o que permite maior pontualidade no tempo de entrega, além de possuir baixa poluição. Em contrapartida, o transporte ferroviário possui pouca flexibilidade, sendo que muitas vezes é necessário utilizar outro transporte em conjunto para chegar ao destino final. As ferrovias são obras longas e com alto custo de implementação, e, em geral, no Brasil, não possuem alta velocidade. Porém, as principais desvantagens do modal no país não são relativas às suas características, e sim à precariedade da infraestrutura que o Brasil possui. O transporte aéreo, apesar de apresentar um alto custo, é de longe o mais rápido e o mais recomendado para pequenas cargas e de alto valor agregado. A utilização desta modalidade vem crescendo a nível mundial, devido à exigência dos mercados por fluxos cada vez mais rápidos. O custo de transporte é recompensado pelo aumento do nível de serviço, pela redução dos custos e o risco do produto em estoque. Porém, em contrapartida a essa precisão de velocidade,
Também existe a dependência das condições climáticas, que podem atrasar as entregas, além da baixa flexibilidade, sendo as estruturas aeroportuárias limitadas. Portanto, na maioria dos casos, é necessária a utilização de modais complementares. Como vantagem dos transportes aquaviários, destacamos que ele é menos poluente, possui uma grande capacidade de carga e, consequentemente, um baixo custo unitário. Como desvantagens, temos o grande tempo para a realização da descarga, os portos se encontrarem distantes dos centros de distribuição e há a necessidade de alto investimento inicial para a aquisição do modal. Por último, temos o modal dutoviário, realizado por dutos. Ele pode transportar gases, os chamados gasodutos, óleos pelos oleodutos, minérios pelos minerodutos e grãos. A grande vantagem desta modalidade está na possibilidade do fluxo contínuo. Apesar do alto custo de implementação dos dutos, o custo operacional depois é baixo, uma vez que a força usada para impulsionar o transporte, em geral, é apenas a gravidade, tornando a longo prazo um transporte econômico. Porém, ele só transporta uma linha reduzida de produtos. Como vimos, existem diversos fatores a serem considerados para decidir qual modal utilizar: custos de infraestrutura, custos operacionais, tempo de transporte, questões ambientais, entre diversas outras. Não existe uma resposta certa de qual modal deve ser utilizado para cada produto. O importante é entendermos qual será o diferencial competitivo da empresa e entender o cenário do modal na região a ser transportada, estando atento às infraestruturas já existentes. Gostou do vídeo? Para aprender um pouco mais sobre logística e suas ferramentas, fique de olho em nosso canal. Estamos sempre com novidades. E aí, ficou claro para você as principais diferenças, as principais vantagens e desvantagens de trabalhar com cada um dos modais? Se ainda ficou alguma dúvida, manda sua pergunta que ao longo da aula eu vou sanando esses possíveis questionamentos. A grande importância da logística é criar um processo estratégico no qual a empresa possa ter lucratividade. Como é que eu consigo fazer com que a lucratividade da empresa aconteça por meio dos processos logísticos? Aumentando o grau de percepção do cliente em relação à qualidade do serviço logístico prestado. Quanto mais o meu cliente perceber qualidade nesse serviço logístico, tanto mais ele vai agregar valor a esse serviço e eu vou conseguir auxiliar a minha empresa na consecução da redução do custo, da baixa do custo operacional logístico, que geralmente é alto e, se não for bem estruturado, acaba afetando de modo geral, né, a lucratividade da empresa. Chegou a hora da gente trabalhar então com a questão da logística internacional. Vamos entender um pouquinho mais de o que causou, né, o ambiente propício para ela acontecer e como ela foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Bom, o conceito de logística internacional ganhou bastante ênfase, primeiro, com o fenômeno da globalização. Isso acabou proporcionando todo que o comércio internacional fosse muito mais utilizado. A tentativa também de abertura de fronteiras, de unificar tanto moeda como passaporte, também foi um passo para o aumento dos trâmites internacionais acontecerem. Né? Um segundo advento que fez com que o comércio internacional fosse muito utilizado foi o uso da rede mundial de computadores e da internet, né, que acabou encurtando algumas distâncias e fez com que as informações de um determinado país ficassem muito mais acessível aos outros. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente chegar lá na década de 90, aqui no Brasil nós tivemos a abertura do mercado no governo Collor de Mello e também o advento da internet entrando na vida das pessoas e das indústrias de modo geral. Isso acabou provocando a possibilidade de se trabalhar com comércio internacional e a logística entra junto desse pacote para trabalhar esse modelo. Então vamos ver quais são os principais modais de transportes que a gente utiliza para fazer os transportes entre os países. Bom, primeiro aqui apresentando para vocês o transporte marítimo, vou apresentar 3 navios diferentes. O primeiro é o navio porta-containers, o mais comum da gente ver, né? E a gente percebe a grande capacidade de transporte, ó. Cada um desses aqui é uma linha de containers diferente. E é muito interessante que esses containers continuam sendo depositados aqui, ó, embaixo do casco. Então ele tem grande capacidade de transporte.
ele representa também praticamente 65% de todo o transporte marítimo realizado, né? E é um dos mais comuns da gente ver. Principalmente que ele tem um volume de transporte muito grande. E ele vem crescendo esse volume de transporte aproximadamente 10% por ano. Então a gente vai percebendo ao longo dos anos um grande crescimento, um grande uso desse navio. Um segundo navio que a gente utiliza bastante para fazer comércio internacional é o navio ro-ro, né? Então eles têm uma grande abertura no fundo do navio que vira uma rampa para que os automóveis, né, usem a autopropulsão para entrar e para sair do navio. Ro-ro é o nome para roll-on, roll-off, porque os carros, pelo próprio autopropulsão, eles conseguem entrar e sair de dentro do navio. Vai imaginando o custo e a possibilidade de danos de eu transportar um veículo desse para dentro do navio por meio de guindastes, o tipo de embalagem que eu teria que ter para manter a segurança dos carros e tudo mais. O terceiro modelo que eu vou apresentar para vocês são os transportadores de combustíveis, né? E uma característica bastante interessante são essas cúpulas, né? Que a gente verifica aqui, ó, dentro do navio, que aí eu posso transportar diferentes tipos de combustíveis e apesar de não estar aparente, essa bola ela volta aqui para o fundo do navio até o casco, então aumentando a possibilidade de transportes. Então, um dos mais comuns é o navio porta-containers, mas a gente ainda tem aí navio cargueiro, multipropósito, de transporte de cereais e uma série de outros navios que vão sendo utilizados dentro desse cenário. O segundo modelo de modal de transporte que eu vou apresentar para vocês é o modal aéreo. E vou apresentar também 3 diferentes aeronaves que são as mais utilizadas para fazer o transporte internacional. Bom, a primeira aeronave aí que eu vou apresentar para vocês é o A360ST, conhecido como Beluga, que ele parece uma grande baleia. A característica dele é essa abertura aqui sobre a cabine do piloto. É um avião cargueiro grande que foi projetado para grandes volumes, né? E ele transporta até aproximadamente 49 mil pés cúbicos ou 40 toneladas métricas. Mas ele não foi projetado para carregar o mesmo tanto em peso. Então eu consigo carregar grandes volumes, mas com não muito peso. Quando eu quero produtos mais pesados, eu utilizo o Antonov 124. Ó. A característica é que ele abre todo o bico do avião para acomodar o transporte. Então eu tenho capacidade de cargas mais pesadas e de cargas maiores pela capacidade de entrada no navio. E o mais comum, e que às vezes a gente nem sabe que ele é utilizado para transporte aéreo internacional, né, de produtos, são as aeronaves de passageiro, na qual eu coloco lá na barriga do avião cargas. Então, toda vez que você faz uma viagem internacional, além de você despachar suas malas, a gente tem ali na barriga do avião cargas que podem ser paletizadas ou não dentro do processo viajando junto com você. Então vamos de novo destacar, né? Quando eu tenho que transportar um produto com alto valor agregado e com pouco peso e tenho necessidade de agilidade dentro do processo, o aéreo é o modal mais utilizado dentro desse processo. Vamos para o último modal rodoviário, o modal que eu vou apresentar para vocês dentro do transporte internacional, que é o modal rodoviário. Então são 3 modelos diferentes de caminhão que a gente usa, né? Que o primeiro dele é o comboio, que é uma técnica bastante utilizada na Austrália e também no Brasil para transporte de caminhão, devido que a carência de ferrovia no país. Isso faz com que as companhias de transporte por caminhão desenvolvessem a técnica de comboio. Então a gente tem ali, ó, a gente chama aqui no Brasil de treminhão, né? Quando a gente junta mais carrocerias para que um único caminhão transporte. O segundo modelo é o chamado de piggyback, que é uma técnica desenvolvida para companhias ferroviárias de caminhões, uma vez que a gente acomoda, né, os caminhões, aí uma só carga, só um caminhão, puxa diferentes tipos de cargas acomodadas umas, encaixadas nas outras, e por fim é o rodo ferroviário,
que se você perceber aqui na figura, é um caminhão que está rodando sobre trilhos de trem. Ele tem uma adaptação, né, que é um sistema que baixa e ele conecta o trem aos trilhos, o caminhão aos trilhos, e quando ele precisa usar um outro tipo de modal, que é o rodoviário, esse mecanismo ele é recolhido e ele trafega normalmente por meio das rodovias. Então, olha lá, dentro desses 3 modais, são os mais utilizados dentro do transporte internacional, o que está mais crescendo nos dias atuais é o aéreo, apesar do alto custo de transporte. Ele tem uma agilidade dentro do processo tão grande que as empresas às vezes estão investindo um pouco mais, gastando um pouco mais de dinheiro nesse processo, mas o resultado, geralmente, ele é mais significativo. Para a gente terminar a questão da parte da logística internacional, eu vou apresentar para vocês alguns Incoterms, mas para destacar as mudanças que aconteceram nos últimos anos para cá. Na disciplina de comércio internacional com a professora Marilza, vocês já estudaram isso a fundo. Aqui é só uma pimentinha para a gente lembrar que a cada 10 anos os Incoterms sofrem mudanças. Aconteceu uma mudança em 2010, vai acontecer uma novamente agora em 2020. Então eu vou apresentar para vocês uma figura na qual eu coloco quais foram os Incoterms que foram retirados na última mudança. E aí estão eles, ó. Então, na última mudança, nós tivemos o DAF, que foi retirado dentro do processo, né? E dos Ds, sobrou, nós tiramos ainda o DES, o DEC e o DDU. Né? Então, esses todos foram eliminados em 2010, não são mais utilizados. Então, nós temos 11 Incoterms que são utilizados, que são os apresentados aí nessa figura. Então, é sempre importante lembrar que a gente tem que estar atualizado nas questões de práticas internacionais. Quando eu vou trabalhar com a logística de um país, principalmente no modal rodoviário, eu preciso entender as leis e as regras de cada país. Né? Em alguns lugares da Europa, a gente tem o transporte sendo feito. Por exemplo, se eu usar durante 4 horas um transporte contínuo de um caminhão, ele tem que ficar meia hora parado para descanso. Se ele for utilizado durante 6 horas, esse caminhão tem que ficar parado 1 hora. Então, analisar muito bem a distância, o que está sendo transportado, onde parar para que fique em segurança, para que a gente use a melhor técnica possível. Fechada essa parte dos transportes, vamos para entender um pouquinho mais sobre o processo de armazenamento. Então vamos para uma conceituação do que é armazenagem. Veja aí, né? Dias em 2005 diz que a armazenagem nada mais é do que um conjunto de funções que tem nele a recepção, a descarga, o carregamento, a arrumação e a conservação de matérias-primas, produtos acabados ou semi-acabados. Então, olha a importância da armazenagem dentro do processo logístico. Tudo que eu vou fazer com matérias-primas e produtos acabados ou semi-acabados precisa passar por um processo de armazenagem. Então, nós vamos ter que analisar muito bem porque o armazém acaba sendo um grande custo operacional logístico. E de que modo, então, a gente vai aprender a utilizar essa ferramenta, né, ou esse processo para não aumentar os custos logísticos dentro da minha indústria. E é muito importante que a gente entenda a diferença entre armazenagem e estocagem. Então veja aí, né? Eu coloquei elas em caminhos diferentes, mas uma, na verdade, está dentro da outra. A questão aqui da armazenagem vai incluir todas as atividades de um ponto de destino, a guarda temporária ou a distribuição de um material, né? A estocagem, ela é uma parte dentro desse processo, onde a gente analisa aquele ponto fixo quando o nosso produto está estocado dentro do meu
do meu armazém. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar que você vai trabalhar com armazenagem de produtos simples. Por exemplo, eu vou no supermercado e vou comprar um pacote de arroz. Então, toda a logística que acontece até você comprar esse produto e levar para sua casa. A sua casa é o seu armazém, então você vai colocar, você vai analisar onde você vai estocar esse produto, de que modo você vai alocar esse produto, se vai ser dentro do próprio saquinho do arroz, ou se você vai colocar num pote plástico, sei lá, num pote de vidro, de acordo com as suas necessidades e as necessidades do seu produto. E, por fim, o tempo que ele vai ficar estocado dentro da empresa. Então, olha a armazenagem acontecendo de um ponto ao outro da cadeia, funcionando ao longo do tempo. A estocagem significa o período em que ela fica dentro do seu potinho ou dentro do saquinho do próprio arroz, naquele armário que você escolheu. Então, todo esse processo é diferenciado, porque a estocagem, na verdade, é um ponto do processo. Nós vamos ver ali no finalzinho da aula de hoje que o gerenciamento do estoque dentro do processo de armazenamento é fundamental para a gente entender cada um desses modelos. Vamos compreender um pouquinho mais a armazenagem, analisando quais são suas principais funções. Bom, uma das funções que a gente usa, ou razões básicas para armazenagem, é que a gente consiga reduzir o custo de transporte e também de produção. Como que isso aconteceria? Por meio de compensação, ou seja, manteria um estoque em locais que sejam estratégicos, minimizando, então, os demais custos de transporte, evitando a movimentação de produtos de um lado para o outro. Outra razão ou função da armazenagem é a coordenação de suprimentos e de demanda. Então, é importante e fundamental garantir o atendimento da demanda através da disponibilidade de suprimentos. Aqui a grande sacada é conseguir identificar a minha demanda. Quanto mais eu conheço da minha demanda, eu identifico essa demanda, eu consigo coordenar o tipo de suprimento que eu vou ter que adquirir para abastecer meu sistema produtivo, e isso vai me ajudar, então, a todo o processo de utilização da minha armazenagem. Se eu não conheço muito minha demanda, eu posso comprar mais do que eu preciso ou menos. Duas situações que vão me gerar o primeiro custo e o segundo problemas com a satisfação dos meus clientes. O terceiro ponto de função ou razão básica para a gente analisar a armazenagem é a necessidade de produção em si. Alguns produtos, eles acabam requerendo um período para maturação e envelhecimento, como é o caso dos vinhos, de algumas bebidas alcoólicas ou mesmo dos queijos. E isso vai ocasionar uma necessidade de armazenamento dentro do processo e, mais que isso, um armazenamento adequado. Então, posso precisar de câmeras frias, ou de tonéis que têm que ficar resguardados de iluminação, de intempéries climáticos e outros pontos nesse sentido. E, por fim, a última, mas não mais importante, razão básica para a armazenagem é o olhar do marketing para o processo, e buscar a melhor disponibilidade do produto ao mercado, para deixá-lo mais próximo do meu consumidor. E a ideia aqui, então, é gerar um melhor atendimento com relação a prazos, levando a um efeito positivo nas vendas. O que a gente busca aí, na verdade, é criar uma estratégia logística que consiga atender às necessidades do meu cliente, aumentar a percepção dele em relação ao produto ou ao serviço prestado, agregando valor para esse serviço ou produto. A gente consegue, quando faz isso, cobrar um preço maior por isso, e melhorar a relação custo-benefício da empresa, que é a grande função da logística, aumentar a lucratividade da empresa por meio da prestação de um serviço logístico que seja bastante eficiente e eficaz. Bom, quais são os elementos que devem ser considerados, então, para a gente fazer um bom armazenamento? Primeira coisa que a gente tem que considerar são os materiais ou os produtos que serão estocados. Quais são os bens que vão passar pelo processo de armazenagem? Pode ser matéria-prima, ou subconjuntos ou componentes
de partes de produção, produtos em processo ou mesmo produtos acabados. Outro ponto que a gente tem que pensar bem na hora de armazenar é na hora da contratação das pessoas, né? Que tipo de gente eu tenho ali dentro, né? Como eu vou trabalhar com treinamento, com desenvolvimento das pessoas, né? Quantas pessoas eu tenho lá dentro, se eu vou precisar de um conferente, de um almoxarife, de repente ali, quantos operadores de empilhadeiras, operadores de separação eu vou precisar dentro do meu armazém. O terceiro ponto é a questão dos equipamentos que eu vou utilizar para movimentação e armazenagem. Né? Que tipo de equipamento eu vou comprar? Ele vai ser automatizado? Ele vai ser mecanizado? Né? Ele vai ser feito por força humana? A estrutura aqui ela é referente ao fluxo de informação e de materiais que eu vou ter dentro da empresa. Que tipo de sistema de informação eu vou adotar para facilitar a minha vida dentro do processo de armazenagem e me dizer exatamente aonde está o produto que eu quero buscar. E por fim, o espaço físico, né? o que diz respeito ao local de armazenagem. Eu preciso ter um espaço físico, eu posso terceirizar esse espaço físico, porque quanto mais eu tenho armazéns, né, e quanto maiores eles são, mais caro acaba ficando para a empresa. Então, analisando todos esses elementos, né, da armazenagem, do armazenamento, eu consigo ver a melhor estratégia para melhorar as práticas logísticas dentro da empresa. Até porque algumas empresas estão reduzindo bastante a sua capacidade de armazenamento, porque eles estão trabalhando diretamente com a entrega direta ao consumidor. Então, ele não utiliza centros de distribuição e eles conseguem minimizar os custos com a função logística. Vamos entender um pouquinho mais como funciona esse processo, né, relacionado à armazenagem quando eu levo diretamente ao produtor final. Veja aí, né? A armazenagem de produtos está diretamente relacionada a todo o planejamento de estoques da minha empresa. Então, o primeiro item a ser decidido é se a empresa realmente precisa de um espaço físico para estocar os seus produtos. E aí você pode estar se perguntando, né, mas como assim, professor, se ela precisa ou não? Para onde iriam os produtos acabados? Então, a prática mais comum é que a fábrica distribua para o varejo que vai até o consumidor final. Mas como eu disse ali no slide anterior, né, muitas empresas, principalmente com o advento da internet, com as vendas online, né, e com o aparecimento do varejo omnichannel, a gente tem trabalhado com a entrega direta para o consumidor final. Então, essa função precisa ser analisada sob diferentes perspectivas. E aí nós temos 5 funções principais utilizadas para armazenagem. Então, a primeira delas é o abrigo de produtos, que é o mais comum, né? Refere-se necessariamente à proteção e ao controle que eu vou dar para o giro dos produtos que estão estocados. A segunda ideia aqui e função da armazenagem é a consolidação, que se refere ao armazém que recebe cargas que vêm de várias origens, e aí dentro desse armazém eu vou juntar e vou entregar em um único local. Então eu vou juntando e vou consolidando as cargas para a posterior entrega. A terceira função é a questão da transferência, bastante utilizado pelos distribuidores de produtos de modo geral, recebem grandes quantidades e acabam fracionando isso para entregar picadinho para os meus clientes. A transferência tem uma questão relacionada ao tempo, né? Normalmente a gente chama de transferência porque esse produto às vezes fica muito tempo parado dentro desses armazéns. O transbordo é praticamente a mesma coisa que transferência, ele também recebe os produtos em grande quantidade e fraciona para a entrega. A grande diferença aqui também é o tempo, que é mais rápido. Ele fica apenas pouco tempo para que a gente consiga fazer o processo de distribuição. E por fim nós temos o agrupamento, né, que acontece quando a fábrica produz seus produtos em mais de um local físico, né, então, e aí a gente agrupa tudo num único local para depois fazer a distribuição para os pontos finais para chegar no nosso consumidor final. Vamos fazer uma atividade para fixar um pouquinho mais do conhecimento que nós tratamos até o momento? Ela está aí, ó.
A armazenagem serve de apoio ao desempenho das atividades primárias da logística, envolvendo a administração dos espaços necessários para manter os materiais estocados, que podem ser na própria fábrica, como também em locais externos, como nos centros de distribuição. Considerando que foi apresentado, responda: quais são os objetivos da armazenagem? Então, coloque aí, né, quais são os objetivos, o que a gente pode ganhar entendendo o processo de armazenagem. Eu volto daqui a pouco para a gente discutir um pouquinho mais sobre o tema. Então, o principal objetivo da armazenagem é conseguir fazer com que a empresa tenha uma questão estratégica bem desenvolvida para o seu sucesso logístico. A gente tem que pensar na armazenagem como um dos processos que pode auxiliar, né, toda a parte logística da empresa a conseguir fazer com que ela tenha os seus objetivos de lucratividade aumentados, diminuindo sempre ao máximo possível seus custos operacionais. E para ajudar com que a armazenagem faça isso da melhor maneira possível, nós temos que pensar como a movimentação vai acontecer dentro desses armazéns. Então vamos pensar no seguinte aí, ó, né? Imagina uma movimentação que disponibilize um produto de uma localização não planejada para uma localização não identificada. Quer dizer, eu estou indo para um lugar que eu não sei aonde, não sei como, não sei porquê. Pois bem, né, no momento que esse produto for requisitado, né, então eu estou procurando um produto que não tem uma localização nem uma identificação correta, a procura dele vai gerar perda de tempo e provavelmente teremos novas movimentações para corrigir
e disponibilizar o produto no local certo. Por que isso acontece? Porque necessariamente não se foi considerado a questão do movimento dentro do processo, né, do deslocamento das peças, dos materiais e produtos acabados de maneira eficiente. Não foi considerado o lugar, né, não foi verificado se o material desejado foi entregue no lugar certo, não foi verificado o tempo de entrega, né, que o material tem que chegar no local da fábrica ou no cliente no momento exato. Não foi verificado também a questão da quantidade, é preciso providenciar para cada operação a quantidade exata de materiais. E, por fim, a movimentação deve considerar o espaço da armazenagem. É um dos elementos importantes de qualquer fábrica. O Boxwell fala aqui em 2001, junto com o Kloss, que o primeiro aspecto que deve ser considerado na movimentação é a continuidade dela e também a questão da economia de escala em todo o armazém, né? Ou mesmo se for dentro da empresa, não for num centro de distribuição. Isso significa, e é muito importante, que as movimentações elas não podem ser aleatórias, elas não podem acontecer ao acaso. Deve existir todo um planejamento das ações de forma a melhor utilizar todos os nossos recursos para evitar o quê? Desperdício tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, sempre que eu trabalho com a questão da movimentação, eu preciso pensar em todo o fluxo que vai acontecer dentro daquela empresa para que o meu produto seja identificado facilmente e eu consiga saber que ele está destinado no local correto. Então, existem várias maneiras diferentes da gente trabalhar com o fluxo de movimentação e alguns pontos que são principais e precisam ser muito bem destacados para a gente entender melhor como esse processo se desenvolve. Então, olha lá, o planejamento envolve alguns pontos que são fundamentais. O primeiro deles são os equipamentos para manuseio adequado, né? É preciso definir e também utilizar os equipamentos que sejam propícios para cada operação. O segundo ponto é a questão dos procedimentos de manuseio, né, adequados. Então, eu já usei os equipamentos certos e agora eu vou dar o procedimento correto para esse uso. Então, qual é a maneira mais adequada de fazer essa movimentação? Ela vai ser mecanizada, ela vai ser automatizada, ela vai ser feita por força humana, né? O terceiro ponto aborda todos os procedimentos de manuseio que são formalizados, e quanto mais formalizados eles forem, melhor é o processo. Então, eu preciso definir o procedimento, eu preciso validar o procedimento, e é necessário a gente fazer isso por meio de padrões. Tudo isso vai garantir uma melhor forma de operacionalização do processo, né, assim como a definição de quem fica responsável por elas. O quarto ponto é a definição de cada área, tem que deixar claro quem são os responsáveis por cada área e quais são as suas atribuições. E, por fim, trabalhar com um treinamento bem claro para os meus colaboradores, né, em relação àqueles padrões que foram estabelecidos. Então, eu preciso analisar qual a melhor ferramenta que eu vou utilizar, então, que tipo de equipamento eu vou usar, que tipo de procedimento eu vou dar para aquilo. Quanto mais normatizado esse procedimento, mais as pessoas envolvidas no processo sabem quais são as suas responsabilidades e as suas atribuições. E, por fim, eu preciso dar treinamento para o pessoal que vai fazer a movimentação, fazer isso da melhor maneira possível. Principalmente quando eu vou trabalhar com a mecanização humana, né, onde a gente mesmo transporta os nossos produtos, para que os problemas ergonômicos não aconteçam dentro da empresa. Mas eu já estou antecipando um pouquinho o tema que a gente vai tratar aqui na sequência. Então, as três formas de movimentação de material é a humana, né, que a gente chama de manual, que é quando todas as operações são executadas pelo homem sem o auxílio de nenhum equipamento. Aqui é muito importante que na hora do treinamento você ensine, né, o seu operador a como transportar da melhor maneira possível sem se machucar.
O segundo modelo é a mecanizada, que é uma das mais utilizadas aqui no Brasil, que é quando as operações são efetuadas por equipamentos de movimentação de materiais, que são dirigidas por homens. E depois a gente tem a questão da movimentação automatizada, que é quando as movimentações são todas realizadas por computador. Então, não tem exemplo mais clássico, né, para a gente falar da movimentação manual, que é o próprio homem carregando as caixas ou os produtos de um lugar para outro, para carregar um caminhão ou para descarregar um caminhão. Então, é uma movimentação de material das mais comuns. Eu vou apresentar para vocês agora, dentro da movimentação mecanizada, algumas das principais ferramentas que a gente utiliza. E aí estão elas, né? Então, o mais comum são os veículos industriais, que a gente chama aí das empilhadeiras, que podem ser frontal, lateral ou patola, carrinhos industriais, paleteira manual ou transpaleteira elétrica. Um segundo equipamento bastante utilizado na movimentação mecânica são os equipamentos de elevação e de transporte. Entre os principais equipamentos a gente tem os guindastes, as talhas, as pontes rolantes e também as monovias. E por fim, nós temos aí os transportadores contínuos, né, que eu posso apresentar como principais equipamentos: os transportadores de esteira, os transportadores de rolo, de caçamba, o plano inclinado ou ainda o elevador de produtos por meio de canecas. E para a gente finalizar, então eu apresentei alguns equipamentos entre os mais utilizados do processo mecanizado. Então, o humano é aquele exemplo clássico de transportar ou destransportar ou descarregar um caminhão. E eu vou apresentar agora para você um vídeo da movimentação automatizada. É fantástico, vamos combinar, né? De ficar impressionado. Eu fico encantado de ver esses processos automatizados acontecendo. Vamos imaginar o que seria um dos grandes aeroportos do mundo sem um processo de esteiras automatizadas, né? Então, como que aconteceriam com as nossas malas? Como é que elas chegariam aos seus destinos finais se eu não tivesse todo um processo de logísticos bem estrategizado, né, funcionando da melhor maneira possível? A gente fecha então essa parte de movimentação e vamos dar sequência falando agora da gestão de estoques, que é a última parte do nosso encontro de hoje. Bom, então, será que todos os estoques são iguais? Eu não estou falando aqui de espaço físico para guarda de produtos, mas estou falando do material ou do produto que é armazenado para atender uma certa demanda ou uma certa situação. Bom, se a gente pensar nesse ponto de vista, os estoques não são iguais. E eles vão ser classificados de acordo com sua natureza. Então, a primeira natureza que eu posso apresentar aqui são as matérias-primas. São todos os materiais ou componentes que são comprados de fornecedores, armazenados na empresa compradora e que não sofreram nenhum tipo de processamento. Então, ele é considerado matéria-prima porque ele ainda não sofreu nenhum tipo de processamento. Aí entram os materiais em processo ou semi-acabados. Então, são os materiais que já sofreram pelo menos um processamento do produto, do modo produtivo da empresa, né, que comprou aquela matéria-prima e estão aguardando alguma utilização posterior.
Vamos imaginar como é que eu faço a gestão de estoque. Se eu misturar todos esses produtos, como é que eu vou fazer depois para encontrar matéria-prima ou material semi-acabado? O terceiro ponto são os produtos auxiliares ou de manutenção. Eu tenho que ter um estoque também reservado para peça de reposição, para material de limpeza, né, para produtos de escritório ou materiais de EPI, por exemplo, ou ainda algumas peças para reposição. Então, são várias naturezas diferentes para a gente pensar nesse estoque. Na sequência, a gente tem os produtos acabados, que já passaram por todas as fases de processamento e estão prontos para comercialização, seja para venda, para distribuição ou para o transporte. Na sequência, a gente chega aqui, ó, nos estoques que vão ser usados para distribuição. Vai imaginando se até aqui agora eu usei um único armazém. Eu posso usar, sim, um único armazém para fazer essa estocagem, mas se eu não classificar os meus estoques de acordo com a sua natureza, muito provavelmente na hora que eu for fazer o controle do meu estoque, eu vou encontrar problemas, né, no gerenciamento do meu armazém. A questão da distribuição, eu vou pensar em todos os produtos acabados que já estão localizados num sistema de distribuição. Então, como é que eu faço uma conferência de produtos acabados e do estoque feito para distribuição? É preciso pensar também em cada um desses elementos dentro deste modelo. Na sequência, a gente encontra os estoques que estão em trânsito. Então, eles já foram despachados, mas ainda não chegaram no seu destino final. Por enquanto, eles ainda são estoques da empresa que está transportando. Na sequência, temos o estoque em consignação, são os itens que continuam sendo de propriedade do fornecedor até que sejam consumidos ou vendidos para alguém, ou mesmo devolvidos, né, ao ponto original. E, por fim, os materiais em poder de terceiros, que são os itens dos clientes que são no fornecedor para serem processados para que possam retornar. Esse último modelo aqui, a gente pode pensar, por exemplo, num produto que apresentou algum tipo de defeito e que voltou para o nosso estoque para a gente dar um tratamento, fazer um conserto, alguma coisa, mas não é de propriedade da empresa. Então, olha lá, a gente vai fazer um gerenciamento desse estoque. Isso é fundamental para que o processo todo de armazenagem seja bem sucedido. E aí, se eu não classificar o meu estoque, não dividir ele dentro da minha empresa ou dentro do meu armazém, de modo a eu identificar cada um dos pontos, muito provavelmente eu vou ter um problema dentro desse cenário. Então, cada um desses produtos pode ser analisado dependendo ou considerando uma natureza diferente. Vamos ver que relação que a gente faz com isso relacionados aos produtos. Então, o estoque, ele pode ser operacional, quando ele atende à demanda normal do item. Ele pode ser de segurança, quando ele atende às variações de demanda ou atraso de fornecedores. E aqui é importante, de novo, conhecer muito bem essa demanda para ver o tamanho do meu estoque de segurança, senão ele fica caro. Nós temos o estoque de itens recuperáveis, que são artigos que podem ser trocados com fornecedores ou reacondicionados para uso. Temos o estoque estratégico, formado para atender a demanda de períodos futuros, principalmente utilizados para produtos sazonais. De novo, a gente tem que tomar cuidado com o custo desse tipo de estoque. Podemos ter um estoque especulativo para ganhar em cima de um produto que vai sofrer um aumento de preço, ou um estoque excedente, quando nós temos artigos que são obsoletos ou estragados, que estão ali no nosso estoque. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com o custo que isso tudo pode causar. E uma das maneiras de fazer o melhor gerenciamento do nosso estoque é pensando em como controlar os nossos inventários, né? Que são a contagem daqueles produtos para a gente ver se realmente o que a gente tem no nosso sistema está batendo com o que está acontecendo realmente no nosso estoque. E aí eu vou apresentar para você os principais tipos de inventário. Entre os existentes, eu destaquei 4 aqui que são os mais utilizados. Então, a gente tem primeiro o inventário geral, né? É um processo de contagem física, quer dizer, em loco, de todos os itens da empresa em uma data pré-fixada. Por exemplo, no último dia
útil do mês, eu faço uma contagem de todo o meu estoque. É óbvio que, dependendo do tamanho do meu estoque, eu não vou conseguir fazer isso de maneira contínua ou mensal. O segundo ponto que a gente vai trabalhar aqui é a questão do inventário dinâmico, né? É um processo de contagem física de um item sempre que esse atinge uma situação pré-definida. Por exemplo, eu tenho 5 peças do meu estoque, na hora que ele chega nessas 5 peças, o sistema me avisa, eu vou lá e faço uma contagem dela. Isso é bastante útil para a gente ter sempre um estoque bem adequado para o nosso produto ou serviço. Temos também o inventário rotativo, né? Também feito por meio de contagem física, de modo contínuo, de alguns itens do estoque, né? E programado de modo que os itens sejam contados de acordo com sua importância em uma frequência pré-determinada. Então, eu vou determinar que tipo de estoque eu vou usar. Por exemplo, eu tenho joias, eu trabalho com um produto que é extremamente caro, que tem um alto valor agregado, então eu vou contar frequentemente esse produto para ver se esse inventário realmente está batendo com aquilo que a gente tem no nosso sistema. E por fim, um inventário por amostragem, que é um empregado em procedimentos de auditoria, bastante usado em auditoria, e ele se vale de uma abordagem estatística. Nesse caso, né, são contados apenas alguns itens que representam uma boa amostra do universo de itens da empresa. E pelo resultado da amostragem, a gente vai verificar se o método de controle está sendo bem executado dentro deste cenário. Então, olha lá, são vários modelos diferentes e que eu vou usar de acordo com o produto que eu estou usando dentro do meu estoque. A ideia é fazer com que o nosso estoque seja o mais próximo possível do que o sistema está nos informando. Na verdade, ele tem que bater, né? É aquela loucura na hora que a gente vai conferir no final do ano para fazer o estoque geral, né? Aqueles grandes varejos supermercadistas que usam o inventário por amostragem, pegam alguns produtos para identificar se eles estão sendo ou estão feitos de modo correto. Então, olha lá, eu conto X produtos, né, de determinados produtos que eu escolho aleatoriamente e vejo. Bateu o estoque? Beleza. Então, aleatoriamente e por amostragem, eu vou escolhendo o meu inventário. Não bateu? Geralmente eu conto todo aquele departamento. Então, vai vendo quando eu tenho muitas peças, como isso vai acontecer. Na aula de hoje, a gente viu a importância de se trabalhar com um modal de transporte adequado, pensando principalmente na região onde eu estou, na necessidade do meu cliente e também na baixa de custos da organização ou da indústria para a qual eu trabalho. Verificamos as principais vantagens e desvantagens de cada um dos modais e de como utilizar o modal adequado na hora de fazer o transporte internacional. Vimos a importância da armazenagem dentro do processo logístico e se a gente não pensar e entender exatamente quais são suas principais funções, a gente pode criar todo um processo inadequado, né, do sistema de armazenagem. Vimos também que a movimentação deve ser feita pensando e respeitando as dimensões humanas, né, e tentando mecanizar ou ainda mais adequadamente automatizar esses processos. E que o estoque deve ser utilizado e classificado de acordo com a sua natureza e pensado para contar e para regular da melhor maneira possível. Espero que você tenha gostado do nosso papo de hoje. A gente se vê numa próxima oportunidade.